A única forma de vida sobre a qual temos certeza até agora em todo o universo está no planeta Terra. Se essa vida é inteligente ou não, digamos que é discutível. Mas, de qualquer forma, não surpreende que estejamos incansavelmente procurando vida em outros planetas. Até agora, descobrimos mais de 4.000 deles. Mas o que é ainda mais incrível, a NASA compilou uma nova lista de 24 planetas que não são apenas semelhantes à Terra, eles são melhores. As condições neles são tão boas que são mais confortáveis do que aqui. Então, vamos examinar alguns. KOI 5715.01. Este mundo maravilhoso fica na constelação de Cygnus. E por que é tão maravilhoso? Bom, o nosso Sol é uma anã amarela. E desculpe, Sol, mesmo que você não seja ruim em sustentar a vida, existem algumas estrelas que podem fazer isso ainda melhor. Nada pessoal. O KOI 5715.01 orbita perto de uma anã laranja, que é um tipo um pouco menor que o nosso astro-rei, e tem luminosidade um pouco menor. Mas isso não significa viver em completa escuridão. Na verdade, se o planeta for encontrado mais perto do Sol e tiver uma atmosfera mais espessa, ele pode até ter mais claridade e ser mais colorido do que a Terra. O nosso Sol tem uma vida útil muito curta. No momento, ainda restam entre 7 e 8 bilhões de anos, um pouco mais do que a idade da Terra. Mas uma anã laranja pode viver de 45 bilhões a 70 bilhões de anos. Isso é ótimo não só porque poderemos ficar neste planeta por mais tempo, mas também porque os que ficam ao redor dessas estrelas têm mais tempo para formar vida. O ideal seria encontrar um ao lado de uma anã laranja com cerca de 7 bilhões de anos. É muito provável que haja pelo menos alguns organismos lá. KOI 5715.01 tem cerca de 5 bilhões e meio de anos. Sim, pode não ser maduro o suficiente, mas tudo bem. Eu também não sou. A nossa Terra é 1 bilhão de anos mais jovem e isso não nos impediu. Esse mundo está bem perto de sua estrela e fica em uma zona habitável. Um ano lá dura 190 dias. Imagine fazer um ensino fundamental e já tirar a carteira de motorista. Além disso, é quase 2 vezes maior do que a Terra. A temperatura média é de 11 graus, um pouco mais baixa do que a nossa, que é de 14 graus. Mas lá parece mais quente, porque a forte gravidade ajuda a manter o calor na atmosfera por mais tempo. Mas é um pouco longe demais, tipo 3.000 anos-luz daqui, o que dá uns 28,8 quadrilhões de quilômetros. Sim, é melhor levar um almoço bem reforçado para a viagem. KOI 3010.01. Este planeta é encontrado ao lado da estrela KOI 2010. E parece um local muito agradável. A temperatura média ali é de 19 graus, um pouco mais quente do que a nossa. Mas isso é uma coisa boa. Os cientistas acreditam que, em um planeta perfeito, ela deve ser apenas poucos graus mais quente do que aqui. Quanto mais calor houver ali, mais confortável será viver. Além disso, maiores as chances de desenvolver vida. O raio dele é quase 1,5 vezes maior do que o nosso. Tem alguma atmosfera, embora ainda não tenhamos certeza sobre a sua composição, mas provavelmente é como a da Terra. Os especialistas acreditam que exista um oceano lá, que pode cobrir até 60% da superfície, o que também é bom. Em um mundo perfeito, a água e a terra devem ser distribuídas mais uniformemente do que aqui. Um pouco mais de solo significa um pouco mais de território e recursos, certo? Mas preste atenção, este planeta é realmente muito parecido com a Terra. A semelhança é tão impressionante que os astrônomos creem que há 84% de chance de encontrar vida lá. Claro, não necessariamente inteligente, mas pelo menos alguns animais. Isso não seria legal? Como você acredita que seria a aparência deles? Planeta muito parecido com a Terra, mas com gravidade mais forte. Se alguém mora lá, provavelmente é grande, mas não tão alto, e possui pernas pequenas e fortes. Parece adorável e assustador. Mas não seremos capazes de descobrir a verdade tão cedo. Até agora, para nós, esses planetas são pontos microscópicos no espaço. Contamos apenas com alguns dados básicos e chatos sobre eles, e nem sabemos como se parecem. Precisaremos esperar até encontrarmos uma maneira de nos aproximarmos desses mundos. Kepler 186f. Este também é um dos melhores candidatos para ter vida. Este planeta bastante fofo foi apelidado de primo da Terra, porque tem uma grande semelhança. De qualquer forma, esses dois planetas são como irmãos, e não gêmeos. Kepler 186f gira perto de uma anã vermelha.
Uma categoria de estrela que é ainda mais fraca e menor do que as anãs laranja. Sim, ela também vive por muito, muito tempo, mas da mesma forma, a sua luminosidade é bastante baixa. No entanto, Kepler 186f está mais perto de sua estrela do que estamos da nossa, então não deve ser muito escuro lá. Bom, pelo menos não no escuro como à noite. O céu ali certamente terá um tom incomum de vermelho, como o pôr do sol na Terra. O que você acha? Gostaria de viver em um mundo com um pôr do sol eterno? O tamanho dele é aproximadamente o mesmo que o da Terra. Não é ruim, mas não é perfeito. Por quê? Porque os planetas mais frios são aqueles que são maiores que a Terra e têm gravidade mais forte. Você provavelmente dirá, mas não será mais difícil caminhar lá e ainda mais difícil sair da cama na segunda-feira? Claro! Por outro lado, este planeta vai melhorar a atmosfera. Ela será mais espessa e densa. Isso significa mais proteção contra as coisas assustadoras do espaço, mais oxigênio e mais calor. Sem mencionar o fato de que os planetas maiores contam com mais espaço para se estabelecer. Incrível, certo? Mas é claro, o tamanho da Terra também é uma excelente escolha. Outro fato interessante é que a inclinação de Kepler 186f é aproximadamente a mesma que a nossa. Isso significa que deve haver estações estáveis e um ciclo normal dia-noite. Você sabe o quão importante é a inclinação do planeta? Vamos dar uma olhada em Marte, que também fica na zona habitável do nosso Sol. Mas sua inclinação é muito instável. E como resultado, todo o oceano que poderia ter existido nele uma vez agora secou completamente. Hoje é apenas um deserto vermelho e não há vida lá. Pelo menos não até onde sabemos. Mas você vê como esses pequenos detalhes são importantes? Este planeta também está muito longe de nós, 490 anos-luz, são cerca de 4,8 quadrilhões de quilômetros. Então sim, vamos continuar esperando por viagens intergalácticas. Kepler 62e e Kepler 62f. Esses dois eram chamados de os mais parecidos com a Terra, antes de descobrirmos Kepler 186f, e são muito comparáveis à nossa casa. Kepler 62e é cerca de 1,5 vezes maior que a Terra, enquanto Kepler 62f é apenas um pouco menor do que isso. Ambos ficam na constelação de Lyra, a cerca de 1.200 anos-luz de distância daqui. E também orbitam uma anã vermelha. Um ano em Kepler 62e dura cerca de 122 dias, ainda menos do que no primeiro planeta de que falamos. Os cientistas acreditam que tanto o 62e quanto o 62f são uma espécie de mundo aquático. Lugares quentes, principalmente ou completamente cobertos por água. Se houver terra firme lá, provavelmente são apenas algumas ilhas. Um mundo composto inteiramente por ilhas. Um sonho de fantasia para alguns, pense no Havaí, e um pesadelo para outros, pense em um megalodonte. Mas se você é fã de antigos animais marinhos, imagine o quão gigantescos eles poderiam ser lá. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre este planeta. Tem superfície? Qual é a sua composição? Densidade? Um dia talvez possamos responder a essas perguntas. Bom, é isso para as superterras. Claro, a lista original é muito mais longa e você pode dar uma pesquisada na internet. O mais importante sobre tudo isso é que estes são os planetas que são melhores do que a Terra. Mas também conhecemos milhares de outros exoplanetas que são próximos o suficiente do nosso. E as chances são de que alguns deles tenham pelo menos alguma forma de vida. Mas eles estão muito, muito longe, então não temos como verificar isso agora. Talvez no futuro encontremos algumas criaturas incríveis em muitos deles.